Olá pessoal, meu nome é Rebeca, eu sou da Northway e hoje eu tô aqui com um casal, o Rodrigo e a Graciela. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada, gente, por participar do vídeo dessa semana comigo. Bom, eu tô aqui em Toronto, né? Na verdade a gente tá em Oakville, né? Aqui na região aqui da Grande Toronto, e eu vim aqui conversar com eles para eles contarem um pouquinho da experiência canadense deles para vocês, tá bom? Bom, queria começar. Quanto tempo que vocês estão aqui no Canadá? No total, a gente tá 9 meses em Vancouver Ok. e mais 9 aqui em Aqui, Oakville. Oakville. Então, Ok, então já deu aí 18 né, meses que vocês vieram para o Canadá, certo? Isso. E como que era a formação de vocês? O que vocês faziam no Brasil? Nossa formação, eu sou formada em Direito Tá. e o Rodrigo, Publicidade. Comunicação social, Uhum. com habilitação em publicidade e propaganda. Ok. Mas fiz vários cursos de marketing durante esse período até então, até pouco tempo agora. E eu atuava como empreendedor, né? A gente tinha 2 empresas e era no ramo de varejista, né? E como que foi essa decisão de vocês saírem do Brasil e vir para o Canadá? Como você comentou no começo, vocês foram primeiro para Vancouver, e como que foi essa decisão de vocês? Porque vocês eram empreendedores no Brasil, vocês tinham um negócio próprio lá e vocês decidiram abrir mão de tudo lá para poder vir para cá. Como que foi esse processo de decisão de vocês, essa mudança de vida? Sempre que a gente ia fazer alguma viagem, a gente já gostava do clima mais frio. Então, a gente tinha certas afinidades com Então o o país. Canadá não foi uma escolha para vocês, tipo, difícil com relação à temperatura daqui, porque vocês já estavam acostumados com o frio. Isso, Tá. foi difícil. Mas o que determinou a nossa vinda, a saída do Brasil, foi um grande assalto que a gente teve numa loja de roupas que a gente tinha, um dos empreendimentos, e levaram tudo da noite pro dia. Tudo, tudo, tudo. E nunca achou nenhum suspeito. Então a gente decidiu, né, recomeçar num local mais seguro. Então foi segurança. Até mesmo porque eles têm 2 filhos pequenos, então acho que isso acabou impulsionando vocês até de recomeçar uma vida diferente, até por conta desse susto que vocês passaram no Brasil. Exatamente. Com certeza, a gente não conseguia mais ficar tranquilo em casa ou sair sempre pensando que alguma coisa poderia acontecer. Uhum. E foi tão engraçado que eu sonhei uma semana antes que tinha entrado na minha casa. Nossa. E aconteceu na loja, né? Assim, Até a gente tomou algumas providências, o Rodrigo colocou a concertina, aquela cerca em cima do muro todo da casa, imaginando que, né, poderia ser na casa, mas foi no comércio. E vocês, assim, se sentiram muita dificuldade quando vocês falaram? Eu sei que foi um susto que vocês passaram, mas assim, nesse processo que vocês falaram, ok, acho que a gente vai procurar tentar uma vida fora, diferente, uma coisa com um pouco mais de qualidade de vida e tranquilidade para a família de vocês. Vocês tiveram muitas pessoas sendo contra, tentando falar para vocês que estavam fazendo uma loucura. Como que foi isso? Bastante, principalmente a família, né? É claro que a família fica muito apreensiva, não quer que a gente esteja longe. Mas a família eu acho que foi o principal, assim. Não vai, isso é loucura, que vocês, né, estão estabilizados e tudo. E mudar para um país com os meninos, nós não vamos ver eles crescerem, esse tipo de Qual a coisa. idade do filho de vocês? Um com 7. um de 2. Um de 2. E eles tinham quantos anos então quando vieram pra cá? 11 meses e o outro tinha 5. Até dá pra entender então a preocupação da família aí Sim. nessa questão de, né, vocês mudarem com a família, né? Sair do Brasil Dá a e vir pra impressão cá. que você está saindo fugido, né? Aham. Porque você está com 2 meninos pequenos, vocês disseram que tinha uma vida estabilizada, você é empreendedor, muitos anos naquele comércio, você conhece quase todo mundo da cidade, e de repente você está mudando radicalmente. Assim, ok, a gente vai tentar uma vida fora. Quanto tempo demorou esse planejamento até vocês estarem fisicamente no Canadá? Quanto tempo durou? Então, entre renovações de visto, renovações de passaporte, porque na última hora a gente percebeu que os passaportes estavam quase vencendo, a gente foi renovar os passaportes primeiro, antes de vir, foi mais ou menos 1 ano. E até uma coisa interessante falar, porque o visto ele é sempre emitido pela validade do passaporte. Então as pessoas que estão aplicando para um college, no caso do Rodrigo, ele aplicou para vir para um college, a gente vai falar um pouquinho disso, mas às vezes vale a pena você renovar o teu passaporte antes de fazer a aplicação do visto, senão você vai ter que renovar o teu visto depois que você estiver aqui, mesmo que o seu programa tenha uma duração maior do que teu passaporte, então vale a pena dar uma olhada nisso. Então isso acabou atrasando um pouquinho o processo de vocês, porque vocês tiveram que renovar o passaporte. Isso. Entendi. Bom, e o curso que você veio fazer então no Canadá? Você veio a princípio para Vancouver, e aí você no caso veio estudar, e a Graciela veio pro visto de trabalho aberto. Sim. Tá. Então, Que curso que você escolheu e como que foi?
eu escolhi um Master em Ciências Administrativas, que engloba um pouco de administração e com ênfase em administração global. É uma coisa que me interessava pelo fato de a gente estar no mundo globalizado e tal, e administração a nível mundial me interessava muito. Porém, nesse meio tempo, com o decorrer da situação, eu quis voltar para a minha área inicial, que era marketing, que eu sempre já estava acostumado, para uma outra instituição um pouco mais renomada do que a que eu estava fazendo, embora seja um curso que não era mestrado. Tá, eu vou até falar, ele começou a fazer um curso de mestrado na FDU, aí ele fez um semestre? Completou um semestre? Não, fiz só 2 meses. Fez 2 meses, né? Porque ele começou a fazer o inglês, né? Que tinha lá antes, e depois ele mudou para o BCIT. Isso. E aí, quanto tempo você fez de BCIT? Fiz um termo, 4 meses. 4 meses, e aí vocês decidiram mudar de novo e vir para cá. Mudando tudo de novo e vim para o Oakville. Entendi. E aí, como foi essa experiência de mudar, essa experiência em Vancouver para vocês? Como que foi? Foi ótima. Eu acho que assim, quando a gente chega, dá aquele clima, a impressão que você tá de férias, né? Até porque muda totalmente. E como a gente tinha certa experiência assim, então parecia que tava de férias. Meu filho até falava assim, nós estamos no hotel, ele não chamava de casa. Entendi. Né? Ele chamava de hotel. E tudo lindo, Vancouver é lindo. E aquele clima agradável, não era tão frio. Então a gente estava se divertindo muito, muito parque pra eles. Vocês chegaram em que época do ano? Maio, 31 de maio. Foi no verão, a gente. Que é um clima bom pra começar, né? Pra quem tá com essa mudança de vida aí, começar num clima mais ameno ajuda. Ajuda. Então eles ficaram bem e a gente também, só desfrutando, né, desse período. O Rodrigo já começou logo a faculdade. No outro dia, cheguei num dia. E o que vocês mais gostaram de Vancouver? Os parques, acho que os parques lá, o Queen Elizabeth é fantástico, o parque mesmo, o Stanley Park é fantástico. E qual região que vocês moraram em Vancouver? Em Burnaby. Em Burnaby, tá. Fica 20 minutos de downtown. Quantos minutos? 20 minutos de trem. De trem, né? Que é o Skytrain de transporte público. Mas aí fica lindo, aproximadamente uns... Paisagem linda, né? O Skytrain é lindo. E essa parte de parque sempre próximo, né, dos bairros, tem muito parque para ir, é excelente, porque você não precisa deslocar muito longe para você levar eles depois da escola para brincar e divertir. Então, uma coisa que a gente achou diferente do Brasil, porque lá é acostumado shopping, locais fechados e dificilmente tem uma área aberta. Então, aqui a gente curtiu muito isso. Eu gosto de falar assim da parte boa, mas eu levanto muito o que deu errado. O que vocês não gostaram de Vancouver? Pode falar. A chuva. A chuva? É um clima assim, né? Vancouver tem um clima ameno, porém fica mais fechado, chove mais. É mais acinzentado, né? Sim. Então a gente sentiu uma diferença em relação ao Brasil. O Brasil, né, sempre sol. E isso deixou a gente um pouquinho triste. E a iminência de um grande terremoto, né? Assim, que assombra a British Columbia inteira, não é só Vancouver. Sim. Então, tá sempre na iminência de ter um grande terremoto. Isso também abalou um pouco a gente nesse sentido de mudança pra cá. Entendi. De Vancouver pra cá. Até eles estavam contando pra mim um pouco mais cedo aqui que eles estavam em Vancouver e eles sentiram um tremor de terra lá. E aí foi acho que ajudou a decidir a sair de lá e vir pra província de Ontário. Eu moro em Vancouver, então assim, o que eles chamam de Big One, né, esse terremoto. Pode ser que aconteça, pode ser que demore 100 mil anos, pode ser que nunca aconteça, é uma coisa, mas assim, a gente entende, né, quando você tem filhos ou até mesmo uma preocupação pessoal aí de cada um. Mas assim, o que pesou pra vocês então foi também essa questão do terremoto que vocês viram, que acabou não dando em nada, então o pessoal não se preocupa, porque foi só um tremor mesmo de terra que não deu nada. E aí a questão da chuva também, e aí vocês decidiram mudar aqui para a província de Ontário. Isso. A região que nós estamos fica a qual distância de downtown Toronto? De trem, mais ou menos 20 a 25 minutos. Tá. E a gente tá numa região aqui chamada Oakville, que é... Tá na GTA Toronto, que é junto com Burlington, Milton, Mississauga, tudo juntinho, assim, nas cidades, tudo. E aí tem toda questão de comércio, escola, todas essas coisas assim, perto. Embora seja uma cidade pequena, ela tem toda a estrutura de uma grande cidade. E vocês frequentam downtown de Toronto ou não muito? Vocês acabaram fazendo a vida mais por aqui? Mais por aqui. Assim, geralmente a gente vai quando tem que ir ao consulado, que aí é em Toronto, e... algum evento, alguma coisa assim, mas dificilmente a gente aqui vai. tem tudo. E assim, vocês vieram com família. Geralmente, quando a pessoa ela vai sozinha, fica até mais fácil para ela escolher uma moradia, por exemplo,
ficar em homestay, dividir apartamento com outras pessoas. No caso de vocês, que vocês eram com uma família de 4 pessoas, como que foi o processo de acomodação de vocês? Como foi que vocês escolheram um apartamento? Como foi esse processo à distância? Como que funcionou? Gente, eu sou meio suspeito. Pode Eu sou suspeito a falar porque tudo que a gente fez foi pela internet. Tá. A gente não olhou casa nenhuma, você fala, você é louco fazer isso lá do Brasil, mas a gente fez tudo do Brasil. Né? A pessoa vai, hoje em dia ela vai, o corretor vai e filma tudo, mostra pelo Skype ou pelo FaceTime, então você consegue ver praticamente em tempo real. E tem que confiar, né? Então, você contratou uma empresa, uma corretora para poder olhar o apartamento para vocês. Sim. Mas quando a gente foi fechar mesmo o apartamento, você visitou o apartamento, sim. né? E deu seu aval, não, tá ok. Porque uma coisa que é importante ter alguém realmente para poder verificar se o anúncio que estão colocando é real. A gente estava até conversando aqui mais cedo que acontece muito isso, eu já até falei em outros vídeos, das pessoas elas verem um anúncio de um apartamento, de uma casa na internet e ser um anúncio falso. Então, assim, eu sempre aconselho a não, se você não tiver uma pessoa, uma agência ou um suporte local para te ajudar a verificar se o anúncio não é falso, é arriscado você fazer uma transferência sendo que para uma empresa que você nunca viu, porque pode ser fraude, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com relação a isso. E vocês acharam difícil, assim, o processo de quando vocês chegaram, saíram do aeroporto e foram direto para acomodação? Foi complicado assim, porque foi tudo em cima da hora. Então a gente chegou num dia, outro dia tinha que apresentar na faculdade, fazer a matrícula do meu filho na escola. Então assim, foi tudo muito corrido. Então a gente não teve tempo de pensar muito, né? A gente ficou, acho que 2 semanas dormindo no chão, a nossa cama, encomendamos no colchão, acho que não tinha, aí foi esperando chegar. O apartamento não tinha mobília nenhuma? Tinha nada. Então a gente dormiu acampado, 2 semanas acampado, né? Mas foi, assim, determinante, como a gente veio com criança, a gente ficou hospedado no hotel, né, durante 4 dias. 4 dias. Tá. Né, porque por você chegar, tomar um banho, comer direitinho, então a gente fez isso. Pra ter um endereço fixo, pra saber pra onde ir, né? Exato. Pra não passar, tipo, sufoco desde o início. Embora já tivesse um contrato pago, já tava tudo certinho. Tudo certo com o apartamento. Entendi. Foi uma opção mesmo de vocês ficarem uns 4 dias no hotel pra depois, até se conhecer um pouquinho melhor a cidade e depois ir pro apartamento de vocês. Isso. E aí, para olhar esse apartamento, a gente observou bastante a localização. Porque como a gente não tinha carro, né? Não tem carro. Então, tudo que fosse próximo. Então, nosso apartamento era bem de frente ao shopping. Tá. O que facilitou muito, porque a casa não tinha nada. Toalha, utensílios domésticos. Então, assim, alguma coisa a gente ia precisar. Era atravessar a rua e ir trazendo. Uma dica para a família que quer morar em Vancouver, uma região metropolitana, em Burnaby, no caso, o Metrotown é o melhor shopping. Assim, melhor até do que o de Vancouver. Esse shopping Metrotown, ele é muito grande, que tem em Vancouver, e ele fica, tipo, uns 25 minutos aí do centro, via transporte público, como a gente comentou, é um acesso bem fácil, e geralmente quem tem família prefere ficar um pouco mais afastado, até pelas opções de escolas para os filhos, né? E falando nisso, como foi o processo de matrícula do filho de vocês, que tinha 5 anos, e aí para ir para a escola, como que foi? Em relação aqui, lá foi um pouco mais complicado, porque a gente teve que procurar a Secretaria de Educação. Então, no início, você não sabe nada. Que documentos que vocês apresentaram? Eles pediram o visto, né, o passaporte com o visto dele. A carta de vacinação? A carteira de vacinação. Os documentos pessoais dele, foto. De endereço. E o visto também dos responsáveis, né? A gente teve que apresentar também mostrar o status legal. Porque no caso ele me acompanhava, né? O prazo do meu visto, do meu mestrado, ele acompanhava o mesmo prazo. O prazo que eles tinham de permissão de ficar aqui. Isso. Sim, mas não foi nada, assim, muito diferente disso. Assim, e uma das coisas, assim, a escola, ela é selecionada com relação ao perímetro que a pessoa mora. Então, não adianta você escolher uma escola se você não mora perto. Isso, você não vai conseguir. Vale. Foi o que aconteceu isso. Aqui, inclusive, com vocês, né? Ou se o seu critério de escolha for escola, então você vai procurar morar perto daquela escola que você escolheu. Né? É uma boa dica aí para quem vai procurar apartamento. Então, assim, dependendo, né, vai estar decidindo onde vai morar, olhar primeiro a questão da escola dos filhos para depois escolher a moradia. Vai ficar mais fácil o processo. Sim. Entendi. Bom, e então assim, foi tranquilo vocês conseguirem a matrícula do filho de vocês, que é mais velho, e o pequeno, que tem 2 anos agora. O pequeno
né, ele veio, ele tinha 11 meses, então se eu fosse colocar ele no daycare, eu tinha que pagar. Como isso ia levar nossos custos muito lá em cima, a gente optou por ficar em casa, porque ele era muito pequeno. Agora ele tá com 2 anos e ele ainda amamentava em mim. Então foi mais fácil, depois de 2 anos, a gente conseguir. Hoje ele tá no home care, que são casas autorizadas, tem a licença, super fiscalizado. O Corpo de Bombeiros visita, né, não diariamente, mas periodicamente. Então ele tá num recinto. Quantas crianças tem nessas casas? 5. São 5 crianças, é um número bem limitado. Bem limitado. Não pode ser mais que isso. Entendi. Que é uma boa alternativa, porque o valor é mais baixo e agora você está livre para poder até começar a trabalhar. Exatamente. Entendi. E como foi essa adaptação da família? Porque vir pra cá, a gente tava falando, né? Vir em 2 ou vir sozinho, às vezes torna as coisas muito mais fáceis. Com um filho é diferente. Como que foi a adaptação de toda a família? Como que foi? Dessa mudança de idioma, mudança de cultura, como que foi? É uma loucura, Eu falo que esse ano de preparação que a gente teve para vir para cá, eu lembro que assim, eu assinei de documento, eu mandei de papel, eu tiro xerox daqui, xerox dali. Para 4 pessoas é mais complicado, muito mais complicado. A 2 eu acho difícil, mas 4 é quase que você fica louco. E mais 2 que depende 100% de vocês, né? Exato. E aí a questão da adaptação dos filhos de vocês mesmo, eles estranharam, começaram a pedir, tipo, para voltar para o Brasil, não estavam se sentindo em casa, vocês sentiram isso ou não? Criança é engraçada, assim, a mente de criança. Pra eles é tudo muito mágico, né? Muito imaginação. Então, como eu falei, ele achava que a gente estava de férias. Então, demorou um tempo para ele entender que a gente estava morando aqui por aquele período. Ele achava que em algum momento nós íamos voltar. Mas ele adaptou super bem, inclusive com o inglês, né? Que no começo ele chegava no parquinho, não sabia muito falar, vamos brincar. Eu falei, Kai, linguagem de brincadeira, Kai é o nome do meu filho. É universal, você chega no minutinho e tá brincando. Então, assim, ele foi indo sem muita expectativa em falar logo o inglês e eles aprendem muito rápido. Então, foi super natural a adaptação deles. Eu não precisa ter medo, assim, a gente vem com aquela insegurança de tem que aprender, tem que falar inglês, não sei o que, não pode falar português, mas tudo corre natural, naturalmente mesmo, não adianta forçar a barra. E aí pra criança é muito mais fácil, né? A gente tava falando que tá mais fácil agora o filho de vocês, 7 anos, ensinar inglês pra vocês. E engraçado, quando ele veio, ele não fez a primeira série no Brasil, então ele foi alfabetizado aqui. Eu alfabetizei ele em português. Porque a nossa preocupação é mais com o português do que com o inglês. Então, assim, claro... Porque o inglês ele vai estar em contato o tempo inteiro. Exatamente. A gente fica preocupado só para esse início, mas isso vai ser muito natural. A criança pega muito rápido. E vocês, pra criança é muito mais fácil, né? Assim, querendo ou não, acho que os pais aqui passam pela aquela dificuldade maior. E vocês encontraram, assim, vocês mudaram de província, vocês mudaram de cidade, vocês recomeçaram. Nessa mudança de vocês acharam mais difícil ou mais fácil? Alguns pontos mais difíceis e outros mais fáceis. O que você considera a parte mais difícil de recomeçar? Aqui é tudo novo, né? É tudo novo de novo. Você acaba que naquele momento você já foi acostumando. No supermercado, por exemplo. Eu lembro a primeira vez que eu entrei no supermercado, não sabia, eu não conhecia o produto que eu ia comprar nem nada, onde ficava, aquela coisa. Então, fui acostumando, já sabia onde estava, já sabia o que eu usava. Quando chegou aqui, não que o produto muda muito, mas assim, você não sabe onde está nada, de novo, né? Não sabe como é a rua. Então você vai buscar o seu filho na escola, levar, se localizar, eu acho a parte mais difícil. Entendi. Eu acho que foi a parte da locomoção, porque lá como a gente atravessava a rua para o supermercado era tudo muito conveniente. Aqui a gente já tinha que andar 1 quilômetro porque a gente estava sem carro. Então você andar 1 quilômetro a menos 20, ou menos 10 de carrinho de feira, com pra ir carro voltar, de bebê, né? Então, assim... Vocês estão aqui há 2 anos, e assim, quase 2 anos, e vocês demoraram para comprar um carro. Sim. E vocês estavam me contando, assim, a dificuldade que vocês sentiram no começo aqui, mas mesmo assim fez com que vocês não desistissem. Eles estavam mostrando fotos para mim de quando eles vieram para cá, tudo branco de neve, porque em Vancouver a gente não tem isso, né? Não neva do jeito que neva aqui. E aqui realmente fica coberto de neve. Quando vocês chegaram aqui, qual a temperatura que tava? Uma média de quanto? Menos 18. Menos 12 a menos 18. E sai de Vancouver que tem uma temperatura no inverno de 0, sensação térmica de menos 3, coisa assim. Vocês sentiram muito essa mudança de clima?
A gente sente um pouco, mas como a gente já vem mais preparado, a gente sabia Aham. que já estava assim, a pessoa falou, ó, vem agasalhado, a gente já comprou Todo o equipamento. comprei bota, comprei A jaqueta a mais jaqueta. grossa. Aham. Então, quando você tá preparado pro frio, você sente menos do que um frio mais ou menos. Mas isso é de cada um, né? Nossos amigos saíram com a gente, assim, uma amiga voltou, né? Saiu na rua, mas não aguento não, voltou. Aham. E eu saí todo dia, assim, eu já estava mais acostumado, mas tem que estar preparado. É mesmo a perseverança mesmo, porque assim, eles estavam realmente saindo, empurrando o carrinho na neve Sim. para levar filho na escola, para fazer as coisas, ir pro comércio, sei lá, no supermercado, sem carro. Então, muitas vezes pode gerar um certo desânimo, né, quando você muda para cá, porque você tem uma certa comodidade e uma tranquilidade diferente no Brasil, que quando você vem para cá, você tá abrindo mão de algumas coisas para poder ter outras, né? Então, assim, eu acho que o que vocês passaram, eu acho que a parte mais difícil já foi, né? Porque agora vocês estão conseguindo se estabilizar de uma maneira melhor, né? Querendo ou não. Vocês conseguem se sustentar hoje com dinheiro somente do Canadá ou vocês ainda têm algum recurso do Brasil? Ainda não. Temos recursos no Brasil, mas ainda não conseguimos sustentar. Mas a gente quer até o final desse ano, início do ano que vem, já conseguir nossa independência aqui. Entendi. Porque é um caso que eu acho que as pessoas devem pensar justamente isso. Como o Rodrigo veio com visto de trabalho e de estudo e eu de trabalho, e nas condições eu estava com um filho pequeno, não pude trabalhar, então isso atrasou um pouco, né? Então a contribuição financeira vinha só dele. Sim. E isso dificulta. No bastante. caso porque você tinha realmente um filho, né, um filho Menor. pequenininho, que faz uma diferença. Isso, então ver assim, quem vai estudar, quem vai trabalhar. Qual que é um valor que vocês consideram mensal, que é para uma família, por exemplo, de 4 pessoas igual vocês, para viver assim, sem luxo, mas pagando as contas? Qual que é a média que vocês acreditam aqui nessa região da Grande Toronto que vocês acreditam que dê para sobreviver? Que dê para viver assim, pagando conta, aluguel, alimentação? Uma média. No mínimo $4.000. $4.000 é uma média para você assim, para quatro pessoas e o filho, por exemplo, no caso de vocês, indo para um home care. Isso sim, tem que ver se vai estar com carro não, porque isso aí tem manutenção, você tem gasolina, você tem seguro, que é caro, não é barato. O primeiro ano de seguro é muito caro, né? Você tem que ter um histórico aqui. Mas assim, para você não ir em festinha direto, não ir em restaurante, a gente não vai em restaurante. Deixar claro isso. Não come fora. Não vai em salão de beleza, né? Não tem salão. A gente tava falando isso, que você aprende a fazer, né? Toda a comodidade que você tinha no Brasil, aqui você aprende a fazer sozinha, né? Você aprende a fazer a unha, você aprende a fazer o cabelo, né? Exatamente. Porque você dá valor pra outras coisas, Isso. né? Exato. Bacana. Bom, uma comparação então aí de Vancouver, melhor coisa que vocês tiraram de Vancouver e a melhor coisa que vocês tiram aqui da região de Toronto, de Oakville. Vancouver, eu acho assim, as paisagens naturais, as montanhas, aquele clima de montanha junto com praia, né? Que lá você tem prainha e tem a montanha. Eu acho que isso é fantástico, né, em Vancouver. E aqui eu acho a questão da receptividade familiar. O que casou muito com a gente foi a questão de família. A gente tem muitos casais com filhos pequenos. Então isso é uma característica daquela região de GTA Toronto, né? Uma dica que eles estavam falando também, eu acho que até para facilitar, acho que a adaptação da família. Eles se envolveram com comunidades, né, com comunidade local, e frequentando igreja, então isso ajudou bastante a eles se envolverem aqui. Então, assim, eu sei que quando você vem sozinho, às vezes é mais difícil, você tem que estar aberto realmente a poder participar, né, dessas comunidades, que é isso que tem ajudado vocês até se estabilizar aqui, com pessoas com o mesmo perfil de vocês, casados, com filhos, né? Porque o que resume essa trajetória toda, Rebeca, eu acho, essa mudança toda, é uma questão de fé, realmente. Um dia após o outro. Porque a gente encontra dificuldade, né? Porque assim, é uma mudança, é uma troca de realidade muito grande, que a gente sai do Brasil com uma condição e vem pra cá enfrentar uma outra realidade. Mas eu sempre falo isso assim, que quando as pessoas elas querem virem pra cá mesmo e se manter, porque não é só chegar, porque tem muita gente que pode desistir na metade do caminho aí. Mas é realmente ter persistência, ter foco naquilo de qual que é o objetivo de vocês. Né? Vocês estão aí começando, agora o Rodrigo ele tá estudando no Sheridan. Tô no Sheridan. E você tá gostando? Como que tá a questão da instituição? Tô gostando, assim, acho que tá bem difícil, acho que até mais do que as outras duas que eu fiz, mas tá muito bom, assim, acho que
é uma instituição reconhecida no mercado, tanto em Toronto, como na região de Toronto, de Ontário, quanto o resto do Canadá. E, assim, eu tô gostando bastante. Tô satisfeito. Ai, que bom. Tá gostando e tá assim, se adaptando. E agora você vai conseguir também procurar trabalho, entrar no mercado de trabalho, até o que vai ajudar vocês a começar a se manter aqui no Canadá sem ter que precisar usar recurso no Brasil. E realmente faz diferença quando os dois podem trabalhar, né? Então, assim, acaba ajudando. Então, mesmo você estudando e trabalhando, ainda a maior parte do recurso vem daqui do sustento de você, do seu trabalho. Então, do trabalho do Rodrigo, no caso. Sim, isso, porque o visto dele é limitado, né? A hora de trabalho. Então, quem tem o visto aberto seria a maior renda. E aí é importante ver realmente quem vai estar disponível para o trabalho e quem vai estudar. Entendi. É difícil, mas não é impossível, assim. O pessoal não pode desanimar, né? Na primeira oportunidade. Dá pra viver bem, assim, os dois trabalhando, dá pra ter essa independência, né? Tranquilo. Não, até a região que eles moram aqui é super gostosa, a casa deles, assim, eu tô aqui na casa deles falando até super, uma graça, sabe, assim, uma super bonitinha realmente, toda organizadinha, todas as coisinhas assim, bem feitas mesmo. É uma das grandes vantagens de quando você aluga um apartamento aqui, é que já vem com fogão, vem com geladeira, muitos dos apartamentos já vem com máquina de lavar, então esse peso, né, que seriam os custos maiores na locação, você não tem porque já tem no apartamento. Então isso acaba facilitando bastante até para um recomeço, Sim, né? Muito. E o que vocês fariam diferente? Porque assim, eu sempre gosto de falar assim do que dá errado também, até para poder passar essa realidade. O que vocês fariam diferente se vocês tivessem vindo para o Canadá hoje? Assim, na verdade a gente não pode ter muito arrependimento porque você nunca saberia se não tivesse feito dessa forma. Mas eu acho que eu vim com o PR, né, que joga esses custos lá para baixo, seria uma grande diferença quem tiver esse tempo para adquirir o PR antes de vir. E o outro caso seria talvez a primeira faculdade de ter terminado. A gente já estaria conseguindo esse PR agora. Mas foi uma mudança que a gente fez para melhor, porque realmente o que a gente buscou aqui foi essa qualidade de vida, esse bem-estar, essa segurança. Então isso foi assertivo. Entendi. Alguma coisa? Eu coloquei o planejamento financeiro como, assim, bem principal, assim. Tem um plano A, B, C, D, financeiro, porque tudo pode mudar, mas o financeiro te leva para casa, te faz voltar para casa. Exato. Se você não tiver um planejamento bem conciso, bem consistente, você acaba voltando. Até uma coisa que eles estavam falando também pra mim é que tem muitos brasileiros que eles conhecem aqui que a primeira vontade é comprar um carro ou já manter tipo o padrão de vida que tinha no Brasil e que muitas vezes pode comprometer até a sua estabilidade no Canadá, né? Então vocês foram assim, vocês estão indo passo por passo devagar até vocês conseguirem se estabilizar e realmente voltar para o padrão de vida que vocês tinham no Brasil. Porque isso vai acontecer relativamente, né? Todo mundo que vem para cá, a gente escuta as mesmas conversas, a gente troca muita ideia e sabe que isso vai acontecer, mas tem que ser passo a passo. Não adianta você querer atropelar as coisas, né? Passar na frente passar o carro na frente dos bois. Sim, é verdade. Tudo com planejamento e foco, eu tenho certeza aí que acaba ajudando e dando bons resultados. E não é fácil, gente, não é fácil mesmo. Né? Tem que ter, assim, focado mesmo o que você quer aqui. Tem que ter uma força de vontade grande, né? Pra poder fazer dar certo. Isso. Eu falo sempre assim, tem que se perguntar quanto é que você quer que isso dê certo. Quanto é que você quer estar aqui no Canadá. Né? E isso faz toda a diferença. E mesmo depois, assim, de vocês terem passado por algumas dificuldades no começo, vocês pensam em voltar pro Brasil? Não. Então tá valendo a pena. Tá, sim. Nunca. Foi uma mudança bem consciente. A gente queria muito, é isso aí, tem que querer muito. Então mesmo com todas as dificuldades do início de uma nova vida, ainda tá valendo a pena. Sim. Eu particularmente prezo muito o ir e vir. Né? Porque você poder sair 11 horas da noite, meia-noite, 2 horas da manhã, com o celular na mão, com o laptop no ônibus, sem preocupar com ser assaltado, isso aí faz uma diferença, né? Que ótimo. Bom, espero ter ajudado vocês aí com informações a respeito dessa família. Super obrigada, gente, por abrir a porta da casa de vocês para me receber. Obrigada pelo pão de queijo, gente. Ela fez um pão de queijo muito bom. E a gente volta a falar. Uma delícia. Super obrigada mesmo, tá bom? E a gente volta a se falar com o próximo vídeo, com outros depoimentos e mais informações, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.